Muito bem, amigos ouvintes, ligado aí na São Felipe FM, também aí os nossos amigos internautas que nos acompanham aí também em todo o Brasil neste momento, né? Um abraço especial para cada um de vocês aí que sempre colabora, tem aí participado de forma intensiva aí das nossas programações aqui na sua 87,9. A gente ficamos aí muito felizes em contar aí com a colaboração e a participação, né, de todos vocês aí, como acontece aqui, né, diariamente. E nosso abraço especial aí para nossos convidados do dia de hoje que vai estar aqui participando da nossa programação, né? Vamos inicialmente já ouvir o boa tarde, boa noite, aliás, né? Acostumado com a programação da rádio. Boa tarde, boa noite, meu amigo Laércio. Boa noite, meu amigo JC. Nosso É amigo, um prazer estar aqui. nosso amigo Paulo também, que está conectado conosco, que vai estar aí, né? Interagindo na noite de hoje, nesse nosso bate-papo, falando sobre um tema importantíssimo, né? Para o nosso município e que merece realmente aí, né, adentrarmos aí o máximo possível, né, nessa conjuntura, essa discussão, que é tratar a questão do meio ambiente. Vamos trazer nosso amigo Paulo também, nossa participação nesse bate-papo na noite de hoje. Boa noite, Paulo. Boa noite, JC. Boa noite, professor Laércio. Uma satisfação falar para os seus ouvintes e falar para as pessoas que se preocupam com a questão do meio ambiente. Laércio, ele que é nosso conterrâneo, vai estar trazendo aí, né, dentro dessa nossa conjuntura também, né, a sua participação dentro desse contexto, e falar da importância que tem, né, a gente discutir um tema como esse, né, Laércio? Sim, meu amigo. A gente tem estudado um pouco, né, sobre a questão, principalmente da atuação da sociedade civil, e então tentar contribuir um pouco para a discussão sobre o tema ambiental, trazendo esse pensamento, né? Vamos iniciar aqui, vamos aqui acompanhar também a nossa participação, né? Através aí das nossas redes sociais, as pessoas aqui que estão interagindo conosco também têm as suas dúvidas, pode mandar a sua mensagem tanto através do nosso WhatsApp, como também, né, através da nossa live aí no YouTube, também no Facebook, trazendo seus questionamentos, né? E o grande dilema, né, como a gente aí, né, diante dessa preocupação que se traz em relação ao meio ambiente, nesse campo de discussão, lá e também Paula, como aí, né, diante dessa demanda que temos aí de buscar realmente o fator econômico, né? Produzir de forma aí sustentável, né? E mantendo aí essa questão do equilíbrio do meio ambiente, né? Uma pergunta para os dois, para a Laércio e também nosso amigo Paulo aí, de que maneira podemos aí trazer, né, para o campo de discussão esse tema nesse quesito aí, de produzir de forma sustentável, né? E que não venha criar danos aí na questão do meio ambiente. Eu vou pedir a Paulo, o amigo Paulo aí, primeiro também cumprimentá-lo e pedir a autorização para começar respondendo, né? Antes, eu queria só fazer um destaque, assim, né, de como esse processo de construção se deu, né? Eu acho que e já começando a responder, na verdade, a essa questão, né, que o JC coloca. Me parece, eu entendo que a solução, não só para a questão ambiental, para outras questões também, elas passam principalmente pela realização de parcerias, né? A gente está na semana, né? Tivemos na semana passada a Semana do Meio Ambiente e algumas parcerias foram também realizadas, né? E seguimos, né, com essa live, esse encontro de hoje, tratando do tema meio ambiente, pensando que o meio ambiente ele precisa, né, ou as questões relacionadas com o meio ambiente, eles precisam ser tratados a todo tempo, de forma contínua. Então, embora a semana do meio ambiente mais formalizada, né, mais reconhecida tenha sido a passada, mas a discussão segue, é por isso que a Associação Copioba, então, né, idealizou este encontro, né? Então, como eu disse, através de uma parceria ou de um conjunto de parcerias, esse encontro está acontecendo. Então, a ideia surgiu, né, através da Associação Copioba, através do Walter, né, que é um dos membros da Associação Copioba, Walter Barbosa, e ele colocou essa ideia para nós, colocou também a possibilidade da participação do amigo Paulo Sérgio, né, que é contemporâneo do curso de agronomia de Walter, lá em Cruz das Almas. E aí essas parcerias foram sendo ampliadas. Veio o apoio do JC através da rádio, aqui da rádio, e do seu canal, enfim, dos seus canais de notícia.
Então, mais um reforço a esse conjunto de parcerias. E aí as parcerias são várias, né? Então, a gente teve uma parceria do Duda Nogueira, na formulação do banner, né, para fazer a divulgação. O amigo Cristóvão, que apoiou e está apoiando aí na questão técnica, enfim. Então, eu começo a minha fala, na verdade, querendo indicar que há a importância muito grande destas parcerias. Então, a Associação Copioba teve a ideia, mas sem essas parcerias todas, essa ideia não seria concretizada. Então, é importante, a meu ver, este pensamento nesse sentido, né? E aí, nesse campo de parcerias, de experiências, né, eu posso citar que em São Felipe a gente tem alguns exemplos, né? Então, primeiro plano, a gente precisa ter um processo de conscientização, e esse processo de conscientização ele se dá por meio de processos como esse aqui, que nós estamos participando, né, de discussão sobre o tema, né, sobre possibilidades, sobre soluções, enfim. E essas parcerias, inclusive, envolvendo sociedade civil, poder público, instituições de assistência técnica, né, de ensino, como as universidades, de assistência técnicas públicas e privadas, como o caso de uma pública que é a Embrapa, né, enfim. Então, assim, no campo ou em São Felipe, a gente pode citar, por exemplo, ano passado, na Semana do Meio Ambiente, foi realizada uma ação coletiva que envolveu algumas secretarias municipais, então teve um apoio importante da Prefeitura Municipal, mas também teve o Grupo São Felipe Verde, né, muito atuante naquela semana, a Associação Copioba, os sindicatos dos trabalhadores rurais, enfim, entidades diversas que atuaram neste processo, né? Esse ano ainda teve também a Semana do Meio Ambiente, então há que se destacar também a importância disso, né, dessa Semana do Meio Ambiente realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no sentido de promover conscientização, também medidas como cadastramento de agricultores, enfim. Um trabalho importante que eu gostaria de citar também de conscientização nas escolas, aí eu cito que na Semana do Meio Ambiente também a Escola Raimundo Ferreira, né, em São Felipe, promoveu algumas iniciativas de conscientização dos alunos, das famílias, enfim. Enfim, o processo de conscientização é importante e ele se dá também através da atuação de organizações da sociedade civil, como esse exemplo, ou esses exemplos que eu citei, mas também como exemplos que reverberam melhor na prática. Por exemplo, uma organização, a OCT, que trabalha no Baixo Sul, ela promoveu um processo de capacitação de agricultores para que eles fossem agentes multiplicadores. Então, às vezes, assim, como é que eu viabilizo a capacitação de todos os produtores rurais de São Felipe? Eu preciso qualificar ou capacitar diretamente todos os produtores rurais? Não, eu posso promover capacitação, qualificação para alguns agentes multiplicadores, agricultores, por exemplo, e agricultoras, e esses serem os disseminadores dessa qualificação, ou dessa prática, ou dessas práticas, lá em suas comunidades, né? E isso às vezes aparece muito de forma no campo das ideias, né? Quem está falando é um professor, né? Que não sabe da prática, enfim, né? Que na hora da prática tudo é mais difícil. Por conta disso, eu resolvi também nessa minha fala inicial, trazer algumas experiências de ação, né? Ações que foram empreendidas, né? Eu vou começar citando também uma de São Felipe, né, da qual eu conheci através de um vídeo que recentemente eu recebi, um vídeo do Jorge, do Ginipapo, mostrando como ele, com uma prática sustentável de responsabilidade ambiental, ele estava fazendo o controle de pragas lá na propriedade dele. Esse vídeo rolou aí pelo WhatsApp, né, enfim, mas é uma prática que evita o uso de química, né, de química que pode, inclusive, reverberar na poluição dos solos, dos lençóis freáticos, enfim. Então, um exemplo local, né,
de um conhecimento que ele pode ter aprendido, né, através enfim, de formas diversas, mas que está aí disponível e na prática, né? Nada melhor do que esse vídeo que ele divulgou, enfim, não sei como foi divulgado, mas chegou até mim, para mostrar como é possível fazer diferente. Eu trago também algumas outras experiências. Eu já citei essas experiências em reuniões presenciais da Associação Copioba, por exemplo. Já citei numa outra live que eu fiz recentemente, convidado através do canal do PT e do São Felipe Verde, uma prática de pagamentos por serviços ambientais que, conversando ontem ou anteontem com o Paulo Sérgio, ele citou, sem eu ter dito antes, ele citou justamente essa prática de pagamentos por serviços ambientais em Ibirapitanga. Ele estava falando, eu perguntei que município é, ele falou Ibirapitanga, justamente o que eu conheci de perto também, onde existe lei municipal, existe um conjunto normativo que foi adotado, né, aprovado, regulamentado, para que essa prática se desse lá nessa região. É uma prática que existe em outros tantos lugares, em outros países, né? Então, num trabalho, por exemplo, um livro feito pelo governo de São Paulo, né, editado pelo governo de São Paulo, ele relata experiências de pagamentos por serviços ambientais no Brasil, né? Ele coloca como esse processo começa a partir de países como Costa Rica, México, Equador, né, onde existe uma política nacional, né, experiências do governo federal, né, para implantação, mas nesse livro são apresentadas experiências em todo o Brasil, né? Então, assim, um procedimento, né, para quem não ouviu ainda falar sobre pagamentos por serviços ambientais, é uma experiência, né, uma iniciativa em que o produtor rural, né, que tem práticas de responsabilidade ambiental, ele recebe um pagamento por essas práticas de responsabilidade, de proteção do meio ambiente, enfim, por formas por práticas, né, de cultivo, de produção, enfim, que implicam em menos danos, digamos assim, ambientais, né? Então, ele recebe uma remuneração para cuidar do meio ambiente, para cuidar da sua propriedade. Parece uma coisa impensável, mas que existem, como eu disse, em várias experiências, inclusive em Ibirapitanga, aqui no Baixo Sul do Recôncavo, sei lá, a uns 200, 300 quilômetros de São Felipe. Outra experiência que eu queria tocar agora, né, e aí a minha fala é muito mais a partir... eu digo para meus alunos que a pesquisa científica ela é importante porque ela nos permite conhecer realidades de vários locais sem necessariamente visitá-las fisicamente, né? E foi isso que eu fiz, né? Eu visitei experiências aqui diversas, né? Essa do lado Baixo Sul de Ibirapitanga eu tive o prazer de conhecer, né, a organização, enfim, conhecer presencialmente, mas outras que eu vou apresentar aqui são experiências, inclusive, de fossas sépticas econômicas. É uma alternativa de prática de saneamento para produtores rurais, por exemplo. Não só para produtores rurais, mas muito utilizado em zonas rurais, digamos assim, em propriedades rurais. Ok. Esse tema, JC, é muito importante, já que a questão ambiental ela está diretamente atrelada à questão de produção econômica, né? No passado, o agricultor, o pequeno agricultor, o médio agricultor, o grande agricultor, as questões ambientais elas estavam mais voltadas para as cidades, para os grandes centros, para os polos industriais. E com o passar do tempo, começamos então a perceber que as questões ambientais elas estão da porteira para dentro, também da porteira para dentro. Portanto, é necessário sim uma conscientização cada vez maior desses produtores, desses agricultores familiares, médios e pequenos agricultores, a se preocupar com a questão do meio ambiente, para que esse meio ambiente continue ofertando e oferecendo os recursos para que estas pessoas, a sociedade, possa sobreviver utilizando os recursos para a produção.
pesquisa, principalmente, tem feito esse trabalho constante, inclusive, foi no ano passado, né, que ele fez uma participação aqui, né, no evento que teve aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde falou, né, sobre a questão desse tema importante que é a economia solidária, né, trouxe isso realmente com uma profundidade muito grande e nos traz assim, uma visão, uma abertura maior, né, para a questão desse entendimento que se faz necessário, né, Laércio e também Paulo. Às vezes a gente estamos aqui no nosso dia a dia e acaba passando despercebido, né, esse despertar que a gente podemos aí ter muitas alternativas, né, para estar explorando no campo, através das alternativas aí que são apresentadas aqui para o nosso amigo Laércio, como foi aqui nessa palestra que ele fez, né, sobre a economia solidária e também nessa reflexão de hoje, né. Mas, Paulo, aí, né, pela a sua experiência, eu estava acompanhando aqui, né, na divulgação que foi feita aqui na página da Associação Copioba, né, onde traz aí, né, a questão de denotação em relação a Paulo, né, a experiência dele na questão do campo da engenharia agrônoma, o que ele pode trazer também para nos acrescentar na noite de hoje, somando um pouco também para o público que está nos acompanhando no campo, né, nesse momento. Em relação aí à questão da preservação, de que maneira podemos aí, né, conciliar, né, essa questão da parte da produtividade, também mantendo aí o ambiente preservado, né, temos que cuidar também, não é só somente de buscar na questão aí, né, da produção do insumo, mas também manter um lugar preservado que futuramente a gente podemos aí, né, ter o terreno, mas não ter como produzir, porque realmente vai estar aí uma terra praticamente improdutiva. Então, que tipo de orientação você traz para esse público nesse momento, Paulo? Ok, JC, e reforçar toda a fala do professor Laércio, quando ele traz esse conhecimento teórico, esse conhecimento científico que já está provado nas instituições de pesquisa, de ensino, que a proteção do meio ambiente, ele traz, sim, ganhos diretos e indiretos para o produtor rural, para a sociedade como um todo. E eu, como engenheiro agrônomo e extensionista, que presto assistência técnica no campo, é importante eu destacar o início que a gente começa a perceber tanto do agricultor, do pequeno agricultor, do agricultor familiar, do médio agricultor, do grande agricultor, a preocupação que ele passa a ter com as questões do meio ambiente. Hoje não é possível mais nós produzirmos sem estarmos atentos à questão ambiental. Até porque é uma questão de mercado. Cada vez mais o consumidor, a consumidora, o cliente final que está nos ouvindo através da rádio, eles querem chegar no supermercado, nas gôndolas dos supermercados e adquirir um produto que tenha sido feito, tenha sido produzido com respeito ao meio ambiente. Então, é uma questão de mercado. Hoje, se você produzir danificando ou trazendo prejuízos para o meio ambiente, esse seu produto não terá o mesmo valor, não será bem recebido pela dona de casa, pelo dono de casa, pelas famílias, nos supermercados, né, nos hortifrutis. Então, cada vez mais é importante nós pensarmos dessa forma. E eu quero destacar que a proteção do meio ambiente, ela acontece, e ela acontece no nosso dia a dia. No momento que eu vou falar de forma bastante simples, eu vou citar aqui a cultura da mandioca, por exemplo, né? A cultura, em alguns casos, mandioca para a produção de farinha e a produção do aipim para o consumo cozido nos nossos lares. Então, assim, se nós produzirmos, vou pegar apenas esse exemplo para ilustrar, se nós produzimos sem um devido respeito com a questão ambiental, nós estamos levando prejuízos ambientais para a sua propriedade, agricultor, para a sua propriedade, agricultor familiar, pequeno, médio ou grande. Por quê? Exemplo, se você cultiva de ladeira abaixo, sem uma curva de nível, sem uma cobertura de solo, de uma palhada de solo, agora eu estou falando para você, ouvinte, para você, agricultor, que sabe, que calça bota, que sabe desse risco, desse prejuízo que você leva ao solo, porque após as chuvas, aquela enxurrada que você vê acontecendo e a água sai toda suja, uma lama, ela está levando embora o seu solo, ela está levando embora a fertilidade do seu solo, aquele adubo que muitas vezes você compra na loja, o 10-10-10, o 4-14-8, que você colocou na sua cultura, aquele solo arrastado levou embora. Ou seja, você teve esse primeiro prejuízo, você vai ter um segundo prejuízo, porque a sua lavoura de mandioca não terá a mesma produção, e terceiro, e mais outros prejuízos. Por quê? Porque você vai estar soterrando o riacho que tem na sua propriedade, a nascente que está na sua propriedade. Paulo Sérgio,
Você pode me perguntar, Paulo Sérgio, espera aí, mas isso então é um problema ambiental? Claro, o problema ambiental ele não acontece apenas, JC e professor, nos centros industriais, nas fábricas ou nos canos de descarga dos nossos carros que estão rodando nas grandes metrópoles. Ele acontece na sua propriedade. Ele acontece quando você não protege de forma devida uma reserva legal. Ele acontece quando você adentra num espaço reservado da nascente, ou quando você destrói plantas, destrói um cenário ali próximo ao nascente. Então, esse é o dano ambiental que o professor nos trouxe, falando da parte científica, da parte teórica, e que se você não entender como dano ambiental na sua propriedade, seja ela pequena, média ou grande, ou agricultor familiar, você está trazendo, sim, um prejuízo grande, não só para a sociedade, mas como para você. Porque os seus filhos, os seus netos, eu sou filho do interior, hoje moro em Salvador, mas sou do interior, conheço bem a realidade e sei, e posso citar exemplos aqui de vários riachos que secaram. Provavelmente você, ouvinte, vai lembrar também de um riacho, uma nascente que secou na sua propriedade, no seu sítio, na sua pequena fazenda. Então, assim, é desse problema ambiental que na semana passada que nós tivemos o Dia do Meio Ambiente, nós queremos tratar. Nós queremos dar a mão a você, nós queremos dar a mão de forma simbólica à FM, ao poder público, às FMs como um todo, aos institutos de pesquisa, às Embrapas, às universidades, para que juntos possamos discutir algo que vai diretamente ao seu encontro agricultor familiar, ao seu encontro pequeno produtor. Hoje não temos mais a oferta, JC, da quantidade de riachos que o recôncavo baiano tinha. Então, assim, os riachos que abasteciam o rio Copioba, metade deles já não existem mais. E aí, o que a gente se pergunta, será possível que nós vamos esperar acabar esses existentes e os nossos netos irão ver o quê? E nesse momento que eu falo falei da questão do solo, da proteção do solo, agora eu falo da questão da água que nós precisamos proteger, né? E agora eu trago a questão do recurso vegetal, da genética vegetal. E eu vejo, para concluir, passar a palavra para você, JC, para o professor também, eu vou dar um exemplo simples e bem prático, que você, agricultor, já vivenciou. Qualquer pessoa, qualquer cidadão que viajando pela BR-101, para passar justamente na cidade de Itanga, que o professor citou, que tem o programa do pagamento por serviços ambientais, é comum, JC, nós encontrarmos utensílios domésticos, muito bonitos, por sinal, mas feitos de jaqueira. 10 anos, uma década ou mais de extermínio das jaqueiras, para vender troncos, para fazer utensílios. E aí eu te pergunto a você, JC, que é uma pessoa do recôncavo, que conhece, que admira o fruto da jaqueira, eu pergunto, e esse recurso na sua propriedade? E eu que conheço bem quantos frutos já alimentaram crianças no interior, animais no interior. O impacto de ausência de uma planta dessa como a jaqueira frondosa no ambiente de um sítio. A riqueza que ela traz, proteção de solos. Então, assim, oferta de alimento, acomodar os pássaros, né, um puleiro natural para que você tenha uma... E hoje nós estamos determinamos o extermínio das jaqueiras por um determinado valor que hoje você recebe momentaneamente, talvez aí dê para você pagar 2 prestações, 2 cotas do consórcio da moto que você tem, mas ele acaba. E essa planta, esse recurso vegetal que é uma jaqueira, agora eu trago a questão da água e para fechar a questão do solo, ele se acaba. E desta forma, nós não conseguiremos nos manter nos sítios, nas pequenas fazendas e muito menos recebermos o pagamento dos serviços ambientais, que é algo real, que já está acontecendo na nossa cidade vizinha, a poucos quilômetros, Ibirapitanga,
que pode sim chegar à cidade de São Felipe e à zona rural. Então, eu convoco a todos os ouvintes que estão ouvindo aí a FM 87.9 a participar dessa discussão e nos darmos as mãos para que a gente discuta a questão ambiental como um todo. Ainda continuando aqui, falando com o Paulo, aqui a gente tem discutido, viu, Paulo, já assim, há algum tempo essa questão, quando se trata da questão ambiental, como você citou, a questão dos rios e riachos, né? Aí tem uns exemplos, você falou o Rio Copioba, o Rio Jaguaribe, né, que é um rio realmente que corta vários municípios aqui, de uma extensão muito grande, e hoje um rio que se tornou um riacho, né? Então é uma preocupação muito grande, e a questão das responsabilidades, né? Quando a gente começa a discutir o tema, diz, não, a culpa é de fulano, que é um grande proprietário, aí o outro diz, não, os pequenos também contribuem, né? De que maneira a gente chega realmente ao seu denominador, que todos possam participar desse processo e buscar de fato aí essa questão dessa recuperação, né? E tem algumas perguntas chegando também aqui, né, através de nossas lives, e as pessoas perguntando aí, como aí a plantação de árvore ajuda, né, na preservação aí dos riachos e rio também, né? O que é que vocês podem trazer nesse contexto aí, em termos de orientação para a população nesse momento? Ok. É muito comum, quando nós estamos, e o extensionista, o engenheiro agrônomo, o zootecnista, o médico veterinário, o extensionista, ele está no campo, ele ser questionado, muitas vezes, pelo agricultor familiar, pelo pequeno produtor, o médio, o grande, e muitas vezes perguntam, Paulo Sérgio, qual a melhor espécie ou as melhores espécies que eu devo plantar próximo à nascente? Quais as melhores espécies que eu devo plantar numa área de proteção permanente, próximo a um riacho, próximo ao rio Copioba, né? Que as margens, infelizmente, quase que na sua totalidade foram exterminadas, essa proteção. E eu respondo facilmente, JC. É muito fácil responder para você e para os agricultores e para o ouvinte que está nos ouvindo. Plante aquelas espécies comuns da sua região. Não precisa você produzir ou trazer de fora novas espécies. Você tem todo esse recurso genético e material e semente. E vou destacar aqui o mais importante, JC. Você tem, pode, ele não quer proteger. E aí eu questiono. Nossa posição, enquanto extensionista, é questionarmos e levarmos conhecimento. É preciso, sim, que sejam replantadas essas áreas e que sejam protegidas, inclusive com
ou o exemplo que eu falei do Jorge, né, que eu acho que é interessante depois o próprio JC divulgar aí nos canais, a gente vai buscar divulgar também no canal da Associação Copioba, é uma prática que é mais barata do que o uso ou a compra de produtos químicos, enfim. E outra, né, a gente tem uma discussão, né, sobre, por exemplo, porque os recursos naturais, eles são, né, finitos.